Olá pessoal, tudo bem? Professor Leonan de Geografia, estamos aqui para trabalhar a segunda parte do capítulo 4 do 9º ano. Beleza? Sejam todos bem-vindos para essa aula. E apenas recapitulando, nós vimos na última aula que o mundo ficou dividido após a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma luta muito árdua entre eixo, que é aquele bloco que tinha Itália, Japão, Alemanha, e os aliados, um bloco composto por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, do qual esse que venceu a guerra, do qual Estados Unidos e União Soviética tiveram grande destaque, do qual, como nós vimos, formaram dois blocos, um capitalista sendo liderado pelos Estados Unidos, influenciando o ocidente da Europa, e o outro bloco era o socialista, liderado pela União Soviética, liderando ali o leste europeu. Ambos protagonizaram a Guerra Fria, disputa armamentista, aeroespacial, ideológica entre as duas potências, onde o mundo ficou dividido, como é o caso do Muro de Berlim que nós falamos aqui. Tivemos também a Guerra do Vietnã, simbolizando isso aí. Tivemos também a Guerra das Coreias na década de 50. Tivemos a presença de Cuba, que foi influenciada pelo socialismo soviético aqui na América Latina, e vários conflitos em diversos territórios do mundo, devido a essas duas disputas ideológicas, beleza? E aí, meus queridos, do 9º ano, nós temos aqui a segunda parte do capítulo 4, onde nós temos a Europa Ocidental e nós temos a Europa Oriental. O tio Leonan trouxe aqui para você alguns países que simbolizaram essa divisão dentro do continente europeu. Claro que existem outros, aí você vai complementar os seus estudos utilizando o seu livro, fazendo pesquisas na internet. É importante, querido aluno, que você amplie o seu leque de opções. Isso aqui o tio Leonan está explicando o grosso do assunto, o básico. Estou dando aqui exemplos. Aí, claro, meu querido, você tem toda a liberdade, tem todas as ferramentas para poder pesquisar. Tanto o livro que você tem aí na sua casa, o seu livro didático, como também sites de confiança, sites de responsabilidade na internet, que você pode muito bem ampliar a sua pesquisa. E peça ajuda também ao seu professor, beleza? Para poder complementar isso aqui. Então, meus queridos, nós temos aqui a Alemanha, na Europa Ocidental, o Reino Unido, França e Itália. 4 potências, 4 países que desenvolvem tecnologia de ponta. 4 países, pessoal, dos quais tem mercado financeiro com destaque, principalmente aqui o Reino Unido, com a Bolsa de Valores de Londres, e a Alemanha com a Bolsa de Valores de Frankfurt. Então, nós temos aqui na Europa Ocidental potências. Esses países, meus queridos, é importante você saber que eles desenvolveram muita tecnologia. Vamos lá, raciocina com o tio Leonan. Professor, por que esses países da Europa Ocidental, eles desenvolveram muita tecnologia e os países da Europa Oriental não desenvolveram o mesmo grau tecnológico? Nós vimos aqui, pessoal, antes de responder essa pergunta, que a Europa Oriental, o socialismo, ele investiu bastante em lazer, saúde, educação, mas deixou a desejar no desenvolvimento tecnológico em outros setores. Por exemplo, olha aqui para o tio Leonan, foca em mim. No mundo capitalista existe um negocinho chamado livre concorrência. Então essa livre concorrência faz com que os territórios, as empresas que estão instaladas ali, disputem mercado. Para disputar mercado, eu tenho que desenvolver tecnologia, isso é lógico, ou então não vendo o meu produto. Vamos imaginar o seguinte: o tio Leonan fabrica um celular, o meu celular faz e recebe ligação, beleza, top.
Aí vem um concorrente meu, faz também um outro aparelho celular, um outro modelo. Esse aparelho ele faz e recebe ligação e bate foto. O meu ficou obsoleto, ou seja, o meu ficou ultrapassado, o meu não bate foto. Para o tio Leonan não ficar fora do mercado e ficar vendo aquele meu concorrente ganhar dinheiro, eu vou chamar a minha equipe de tecnologia e vou dizer, olha, o meu celular está perdendo venda para o celular do meu concorrente. Eu quero que vocês façam um celular que receba e faça ligação, bata foto, igual o dele, e eu quero que vocês criem um esquema aqui para filmar. Eu quero que bote uma memória aqui, uma câmera que filme. A partir do momento que eu consigo botar um celular desse no mercado, que faz e recebe ligação, bate foto e filma, o do meu concorrente, que vai só até bater foto, ele ficou ultrapassado. O meu concorrente, para não perder mercado, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a equipe dele e vai dizer, olha, o Leonanzinho Gatinho, ele fez um celular aí que bate foto, filma, faz, recebe ligação, te vira, galera, aqui para fazer um celular mais sofisticado, porque eu não vou perder para o Leonan, não. Olha a concorrência influenciando o desenvolvimento tecnológico. Aí o meu concorrente bota um celular que faz e recebe ligação, bate foto, filma, igual o meu, e ele botou lá um esquema que tem Bluetooth. Olha, ele consegue conectar o aparelho dele a outros aparelhos sem um fio. O que é que acontece com o meu celular a partir desse momento? Ficou ultrapassado, aí eu vou ter... Então, para parar por aqui esse exemplo, o capitalismo, a livre concorrência, fez com que houvesse um desenvolvimento tecnológico, pessoal, muito grande aqui. Por isso que esses países, eles têm uma tecnologia de ponta, é característico deles ter tecnologia de ponta, né? Por exemplo, a França, ela se destaca na produção na produção aeroespacial, né? Então a França tem avião sofisticado, tem avião de guerra sofisticado, computador de bordo, satélite, porque eles desenvolveram muita tecnologia. Os carros são tecnológicos. O Reino Unido, né? A França, além dessas tecnologias, se destaca no turismo, né? Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo em termos turísticos. Aí nós temos o Reino Unido, O Reino Unido, pessoal, olha aqui, foi simplesmente o berço da primeira revolução industrial. Então, desde o século XVIII, os caras vêm desenvolvendo aí uma tecnologia mais sofisticada, certo? Faz parte da comunidade britânica das nações. Na realidade, o Reino Unido lidera essa comunidade. Essa comunidade britânica são todos os países do mundo que tiveram dominação colonial da Inglaterra, e eles têm o idioma inglês comum, eles têm algumas características culturais comuns. Então eles têm ali uma comunidade, né? Um conjunto de países, uma organização dos países que tiveram colonização inglesa. É um grande centro financeiro do mundo, certo? Nós temos a Alemanha, que tem o quarto maior PIB do mundo e o maior do continente europeu. Possui uma indústria bem diversificada, desde a produção de bens básicos como vestuário, por exemplo, até biotecnologia, né? Até tecnologia de ponta, principalmente no setor de informática, né? Então, esses três países aqui, pessoal, que eu trouxe como exemplo da Europa Ocidental, são países que foram favorecidos por essa disputa, né, tecnológica, por essa concorrência proporcionada pelo livre mercado. E a Itália, que é o quarto país que eu tenho aqui como exemplo, que ela tem um desenvolvimento bem diferenciado entre o norte e o sul. O norte da Itália, ele é altamente desenvolvido, pessoal, beleza? O norte da Itália, ele tem ali cidades, né, como Turim, né, onde tem a Fiat, ó, o próprio nome Fiat, ó, Fiat, Fábrica Italiana de Automóveis Turim, é uma das maiores montadoras de automóvel do mundo, com carros
altamente sofisticados, beleza? Gerando aí concorrência no mercado mundial e formando conglomerados com outras empresas do ramo. Então, o norte da Itália, ele é altamente desenvolvido com relação ao setor de serviços, bancos, né? Também tem, além do setor de serviços, tem indústrias de ponta, né? De tecnologia. E nós temos aqui também, pessoal, o turismo, né? Naquela porção central ali da Itália, principalmente em Roma, que é uma das cidades, né? Berço dessa civilização ocidental, né? Vocês já estudaram isso no começo desse ano, nos primeiros capítulos, que tanto Grécia quanto Roma foram berço da civilização judaico-cristã ocidental, da qual nós estamos inseridos hoje, né? Trazendo para nós, para a nossa cultura, elementos como o nosso idioma, né? Como a nossa o sistema político baseado na democracia, certo? Algumas palavras que a gente usa também, enfim. E nós temos aqui, né, o turismo também como grande destaque na Itália. Trouxe aqui para vocês os PIGs, do qual a Itália faz parte, né? PIGs é um grupo de países europeus, ó, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. São países que foram atingidos fortemente pela crise econômica de 2008, desembocando aí posteriormente, né, 2012, uma recessão econômica muito grande nesses países. Eu posso até dizer para vocês que são países que sentiram fortemente a crise, certo, de 2008. Vamos imaginar o seguinte, ó, Grécia, por exemplo, Portugal, são países que entraram na União Europeia, fazem parte do bloco econômico, do maior bloco econômico do mundo, e eles simplesmente pegaram muito dinheiro emprestado para poder fazer investimentos em infraestrutura. Porém, eles não conseguiram honrar esses investimentos, gerando aí um endividamento externo, que acabou desembocando um grande destaque com a crise de 2008, a crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, que acabou, né, se propagando pelo mundo quase todo. E aí, pessoal, o que é austeridade fiscal? Esses países aqui, eles foram marcados por essa austeridade fiscal. Vamos lá, vamos imaginar que o tio Leonan, vamos sonhar coisa boa aqui, ó. Vamos imaginar que o tio Leonan ganha 50 mil por mês. Então, eu gasto 30 com minhas contas. Energia, água, comida, internet, roupa, lazer. Eu ganho 50, gasto 30. Coisa boa. E todo mês eu boto 20 mil numa aplicação. Filé, é bom demais, ó. Então, beleza, até aqui tudo bem. Exemplo está bacana. Agora vamos imaginar que o tio Leonan ganha 50 e eu estou gastando 70. O que é que está acontecendo? Eu estou gastando mais do que o que eu recebo. Para poder equilibrar as contas, o que é que o tio Leonan tem que fazer? Chegar para a minha família lá em casa e dizer, galerinha, a partir de hoje vamos cortar algumas coisas que nós temos aqui. É a mesma coisa que o tio Leonan vai fazer com a família dele, se caso isso aconteça, um país, um governo faz com sua população. Sempre quem paga o preço é a população. Impressionante. Então, o que é que acontece? O país tem um PIB X, só que ele está gastando mais do que aquele PIB, gerando um endividamento externo. Então, a austeridade fiscal é um corte de gastos que aquele país vai fazer na tentativa de equilibrar suas contas. E por que eu disse que a população é quem paga? Porque o governo vai cortar na saúde, ele vai cortar na educação, ele vai cortar, né, na qualidade de distribuição de energia, ele vai cortar em setores que são importantes para a população. Europa Oriental, trouxe aqui para vocês alguns exemplos, ó. Ucrânia, República Tcheca e Eslováquia, certo? E a ex-Iugoslávia. Ucrânia, pessoal, fez parte da União Soviética durante a Guerra Fria, e lá está a usina de Chernobyl, que teve aquela explosão, aquele acidente nuclear que causou pânico, né, na população da Europa.
certo? Ela ficou muito, a Ucrânia, né, ficou muito conhecida por conta disso. Na época, lembrando, ela fazia parte da União Soviética. Mais recentemente, a Ucrânia ganhou um grande destaque por conta da Península da Crimeia. Pessoal, o que é a Península da Crimeia? Pessoal, península é uma porção que é quase uma ilha, certo? Nós temos a Península da Crimeia, resumidamente aqui para você, ela era habitada por tártaros, que é um grupo étnico daquela região. Porém, na Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista, os tártaros fizeram um acordo com os nazistas, né, para poder serem beneficiados e não serem trucidados pela Alemanha. Porém, todos nós sabemos que a Alemanha perdeu. Os tártaros entregaram algumas tropas russas para a Alemanha momentaneamente teve uma vantagem, mas depois que isso aconteceu, que a União Soviética ganhou de volta o território, o Stalin foi cobrar a conta com os tártaros. Então, muitos tártaros fugiram para outras partes do mundo e outros foram mortos. E o Stalin colocou na Península da Crimeia russos. Era muito comum a União Soviética fazer isso, desde antes de ser União Soviética, na época dos czares, a Rússia fazia isso, um processozinho chamado de russificação. Eu tiro parte da etnia local daquele território, coloco russos para poder garantir a posse do mesmo, para poder garantir a cultura, né, do mesmo território. Então, na Península da Crimeia, quando a União Soviética quebrou em 1991, os tártaros que haviam sido expulsos pós-Segunda Guerra Mundial, eles voltaram para essa região, reivindicando de novo a posse do território. Só que lá estava habitando os russos que o Stalin colocou. Então começou a ter um conflitozinho aqui entre russos de etnia eslava e os tártaros que reivindicavam de volta aquela região. Então o que acontece? Em 2014, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele alegando proteger os russos que estavam sendo perseguidos nessa região, ele coloca tropas na Crimeia e isso causa um problema internacional muito grande. Professor, o Vladimir Putin estava preocupado só com os russos ali daquela região? Não, pessoal, a Crimeia é uma rota comercial, certo? Ela dá acesso a uma região que é rica em gás natural, que é de interesse da Rússia. Então tem toda uma questão econômica envolvida nisso aqui. Para terminar, nós temos aqui a República Tcheca, né, que era a antiga Tchecoslováquia, né, um país que inclusive tinha um grande destaque. Eu falei para vocês que o mundo socialista se destacava no esporte, por exemplo. Então, a Tchecoslováquia já fez até uma final de Copa do Mundo com o Brasil. Se eu não me engano, foi em 1962. Né? 58 foi com a Suécia e 62 foi com a Tchecoslováquia. Exatamente, 70 foi com a Itália. Né? Então, aqui, República Tcheca. Né? A Tchecoslováquia se dividiu no começo da década de 90 pela Revolução de Veludo. Revolução de Veludo foi uma revolução, né, pacífica da divisão desse território, certo? Então, a República Tcheca, ela é desenvolvida, ela tem indústria, certo? Tem um setor de serviços bem avançado e a Eslováquia, ela é marcada por ter uma produção agrícola. E para terminar, pessoal, nós temos aqui a ex-Iugoslávia. A Iugoslávia é um país socialista que foi diferenciado. A Iugoslávia, pessoal, ela não ficou totalmente subserviente à União Soviética. A Iugoslávia, ela conseguia reunir elementos ali do capitalismo também dentro do seu território. Ela conseguia congregar o Marechal Josip Broz Tito, ele era um herói de guerra, né? Então ele conseguiu ali o respeito e a autoridade, né, de vários grupos étnicos diferentes, inclusive com religiões diferentes. Quando ele morre no começo da década de 80,
começa a haver conflitos étnicos dentro dessa região, né, que disputa o poder. A Sérvia, que é um dos países que surgiu com o fim da Iugoslávia, ela tenta impor, né, uma dominação política dentro de toda aquela região, obrigando inclusive povos que tinham religião diferente da sua a seguir a sua religião. Por exemplo, na Sérvia predominava o catolicismo ortodoxo, mas nós tínhamos dentro daquele território outros povos, né, como a Bósnia, Eslovênia, né? Nós tínhamos também ali a Macedônia, a Croácia, que também compartilhavam de outras religiões, como a religião católica apostólica romana, né? Nós tínhamos ali também muçulmanos. Então tudo isso desembocou uma série de conflitos, como a guerra do Kosovo, como a guerra da Bósnia, que foram guerras e conflitos muito violentos na década de 1990, beleza? Então eu trouxe aqui para você uma configuraçãozinha, um resumozinho bem bacana, né, do assunto que você deve estudar mais um pouco aí em casa, com a ajuda do seu livro didático e com o seu professor. E brevemente, meu querido aluno, vá uma atividadezinha para você, para casa, para você poder exercitar isso aqui, beleza? Grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus e brevemente vou estar passando aqui fazendo umas atividades sobre o assunto do capítulo 4 com vocês, beleza? Fui!